buenas noches, segunda das exaustas. Voltamos! O que aconteceu com a gente? A gente o quê? A gente deu um passo, mas lá pra cima a gente foi pro podcast e por isso a gente achou melhor dar uma descansada aqui nas lives da vida. Vamos chamar a Samara? Tô com saudades dela, essa bandida. Onde é que tá a Samara? Aqui, maravilhosa. Ela deve estar rindo. Samara! Vem, Mig! Friendly! Amor! Cara lavada, linda! Eu tô transpirando porque aqui faz muito calor. Cara lavada. E aí? Vou assim mesmo. Falei, não, é isso aqui que eu sou e vamos lá. Vamos junta. Como é que foi a festa? Foi linda, foi ótimo. Né? Foi. Já contou do nosso podcast? Falei assim por cima que a gente deu uma descansada só porque a gente gravou o podcast. A gente falou, então... E a gente tá o quê? A gente tá agora esperando a edição, a finalização, tudo bonitinho do podcast. E esse podcast, eu acho importante falar também, é um piloto, né? Porque a gente não tá com outros ainda gravados. Então, a gente vai demorar um pouquinho, talvez seja só pro ano que vem, né? Pra soltar ele já com outros na manga, eu acho. Né? Já acabou o ano, inclusive. Exato, gente, eu tô com uma cara de tão acabada. E é isso, amor. E Pedroca, tá bem? Não, né? Faringite, não. A gente não tá bem. Mas estamos bem. Tá. Estamos bem. Beleza. Vamos falar sobre ética, amiga? Por eu não te favor. contei o que aconteceu, o porquê que eu levantei esse tema, né? Você trouxe, eu quero muito debater isso. Vamos. Então vamos chamar o Tatal, que topou entrar com a gente. Vamos lá. Fechou. Tatal. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem tá aqui? Cadê Tatal? Tatal não tá, amiga. Não tá? Aí é contigo. Você que começou. Tô quase botando um filtro. Um filtro, deixa. Aqui, vou colocar ele. Ai, olha. Esse nome é muito bom, né? É uma pessoa realmente que quer falar sobre ética. Eticalizando. Eticalizando é bom. Tatal, você quer entrar por Tatal ou eticalizando? Eu sempre pergunto achando que a pessoa vai falar, maravilhosa. Acho que ele quer entrar por Tatal. Boa noite, gente. Oi, Brasília. Vanessa, maravilhosa. Quem? Vanessa. Nossa, mulher. Minha nova amiga. Tenho que te apresentar minhas novas amigas. São maravilhosas. Eu já não te conheço mais, faz tempo que a gente não se vê. É sobre isso. E aí? Vem, Tatal. Já te chamei, Tatal. Vou chamar no Tatal. Tá perguntando... Eticalizando não tá conseguindo participar. A não Vanessa, tá conseguindo? Não, gente. Vamos chamar a Vanessa. Vamos falar sobre make-up, sobre maternidade, sobre machismo. Ó, ele entrou. Oi, ó. Tá aí. Ver solicitação. Olha aí. Eticalizando. Foda-se a ética! Não, e o pior é que eu tô com... Depois que você trouxe essa falta, eu fui procurar algumas coisas. Olá! Ai, tudo bom? O filtro também. Eu Tudo vou ser bem? menos ética se eu usar um filtro? Não, Lógico. você vai ser menos ética. Você está fingindo uma pessoa que menos ética? Não, nada de menos ética. Eu entendi, eu vou estar sendo ética. Eu falei, lógico. Mas na verdade, menos é não. Tatal, muito prazer, obrigada. Prazer o meu. Que é isso, obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem? Tatal, já posso começar ótimo. Perguntando? Lógico. Vai. Então tá. A minha primeira pergunta... Ó, eu tenho duas perguntas que são muito... Eu vou começar perguntando essa, que eu acho que essa já engloba uma outra. Eu quero te perguntar primeiro qual é a diferença
entre ética e moral? Foi a primeira pergunta que eu fiz via WhatsApp. Ela me fez essa pergunta antes. Então, na verdade, a grande diferença é a seguinte: a moral é algo do indivíduo. É algo que a gente vai aprendendo na nossa. A gente é pequeno, a gente vai aprendendo com a nossa família, comunidade, escola, religião, tudo mais. A gente vai tendo essa ligação entre o certo e o errado em todas as relações que a gente estabelece na vida. Né? Então, quando a gente internaliza essas relações de certo e errado, diante das várias situações da vida, isso é a moral. Agora, tem um ponto interessante, porque cada um vai tendo uma construção diferente, né? E a moral acaba não dando conta disso, porque de repente o que eu acho certo, talvez você vai achar errado, porque assim fomos criados e tal. Então, aparece a ética como uma tentativa de criar uma possibilidade de um bem viver comum. Então, a ética, ela sempre está ligada com o comunitário, com a sociedade, a possibilidade da gente viver bem em sociedade. E a moralidade vai estar ligada com a minha percepção de certo e errado e a forma como eu tomo as minhas próprias decisões. Então, essa é a grande diferença. Tá, mas quando a gente fala sobre, sei lá, não sei se isso tem muito a ver, tá? Tô vindo com as minhas dúvidas. Você não tem moral para isso. Tem alguma coisa a ver? Então, na verdade, assim, quando a gente vai vendo conceitualmente, vão ter autores que vão falar que é a mesma coisa, que não é. Eu acho que no senso comum, no dia a dia, não tem problema, né? E mesmo, na verdade, quando a gente vai falar sobre o tema, eu não gosto muito de ficar preso em conceitos, sabe? Porque essa é uma questão filosófica. Eu não sou filósofo, sou psicólogo, mas assim, a questão da filosofia é tentar entender a essência do indivíduo, da sociedade e tal. Eu gosto muito mais de pensar assim, como é que a gente coloca isso na prática? Né? Como é que a gente consegue transformar o mundo num lugar melhor? Ponto. Né? E muito menos pensar em conceitos. Agora, é a mesma coisa que falar recalcado. Né? Dentro da psicologia, se você for falar para um psicanalista que a pessoa é recalcada, o cara, né, tem um choque. Né? Porque conceitualmente não é isso. Agora, no senso comum a gente fala, a pessoa é recalcada, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não, tá tudo bem, ainda mais entre mulheres, né? Não tem nada bem. Não, tudo bem que. Então. Não, quando eu falo tudo bem, significa é livre, mas não quer dizer que tá bem falar, né? É isso. Pois é. Não, é porque. Deve ser dito? Não. Quando a gente veio com esse assunto, com essa pauta, né, com esse tema, que é super interessante, um assunto que tem que ser falado sempre, né? Até eu falei, caramba, ética, moral, qual é a diferença disso? Eu até tinha visto que moral trabalha mais com o processo coletivo e a ética vem mais na questão individual, né? De ser. Uhum. Mas, assim, aí eu fiquei pensando, cara, a gente vive um momento de uma falta de... Assim, vivemos muito tempos, né? Mas o momento que atingiu muito a mim a falta de ética da imprensa, por exemplo. De jornalistas, sabe? De pessoas que disseminam fake news, né? Jornalistas que se dizem jornalistas, de pessoas que deturpam entrevistas que você tem como comprovar. A pessoa está ali, ao vivo, falando. Mas acho que o sensacionalismo talvez seja uma falta de ética. Pode ser? Eu iria... Então, o sensacionalismo ele pode ser uma falta de ética quando a gente pensa nessa relação coletiva e nos danos que ela traz, né? Porque ela vai trazer danos para você, vai trazer danos para a família, isso traz danos para as pessoas com quem você se relaciona, isso traz danos para a sociedade, né? De uma forma geral. E também é imoral, né? Ou seja, o jornalista que faz isso, a percepção de certo e errado dele está deturpada, né? E não só jornalista, hoje em dia a gente vê muita gente com essa ânsia, né, de ocupar espaço e acaba passando por cima daquilo que deveria ser a prioridade, que é o ser humano, né? E a maioria exato. Do momento para capitalizar, né, Total? Pois é. As pessoas elas então, e isso é péssimo, sabe? E você vai vendo isso nas empresas, você vai vendo isso nas relações
sociais, você vai vendo isso na imprensa, né? Existe hoje uma busca por tanto um reconhecimento individual, né? Porque hoje em dia você vê as pessoas fazendo qualquer coisa para existir no meio digital, né? Assim como os jornalistas também, assim como políticos, assim como a gente vai tendo essa deturpação de uma maneira muito, muito bizarra, né? Você acha que a ética está se afogando? Se afogando? Eu acho que tá indo para um mau caminho por enquanto, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais séria, né? A gente tem que começar a olhar para esse tema de uma maneira mais responsável. E até quando a gente fala de liberdade, eu acho que hoje em dia essa questão da ética e da liberdade elas estão muito conectadas, sabe? Então a gente escuta em todos os cantos essa história de o meu direito de falar, a minha liberdade de expressão. Mas as pessoas elas vão esquecendo que liberdade ela exige, por essência, responsabilidade e um certo fator controlador, né? A gente não pode ter liberdade à torta direita, falando só o que a gente quer, como a gente quer. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você fala, né? E a liberdade nunca pode ferir o outro. E as pessoas esquecem isso, né? Vira uma coisa que é mais libertinagem do que liberdade, né? E eu acho que aí as pessoas vão se perdendo. E outra coisa que as pessoas não percebem, né? E a gente escuta muito isso, né? Dessa história de a liberdade ou a vida, a liberdade, nada pode tirar a minha liberdade porque senão isso é autoritarismo. Cara, mas o excesso de liberdade também gera um autoritarismo daqueles que têm o poder. Né? Se eu começo a ter poder para falar tudo o que eu quero, como eu quero, e eu tenho um grupo de pessoas fortes, e aí a gente pode pensar em forte como imprensa, forte como sociedade, forte como rede social, você oprime o outro, né? Você passa a ir contrário àquilo que as outras pessoas acreditam, do que as outras pessoas pensam, e elimina a possibilidade delas de se exporem. E né? Então, é super egocêntrico também, né? super, 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 super. Ô, Sá, seria bacana você levantar do que você estava falando em relação à imprensa. Não, é que isso aconteceu assim agora, né, recentemente, algumas vezes, do tipo, sei lá, eu tava numa live aqui com as meninas e de repente eu viro falando: ah, mas na minha adolescência eu bebi, eu gosto de encher minha casa, tomei meu porre, não sei o quê, sabe? Normal. Vida. A primeira coisa que saiu em todos os lugares foi que eu tinha problemas com o álcool. Ah, meu Deus. Tá, Samara confessa, Samara fala sobre como sofre em relação ao álcool. Ou seja, entra num lugar onde, sei lá, minha mãe, que tem 70 e poucos anos, lê um negócio desse, sabe? Tua tia. É uma falta de ética dessa imprensa, desse jornalismo, né, que se diz, né, jornalista, profissional, que é bizarro, assim. E aí o outro foi... Nossa, foram tantos, gente. Que dá uma Qual foi o outro agora que eu fiz o podcast do Rafinha? Ai, caramba. Que eu adorei, por sinal, tá? Eu te falei, eu adorei. É muito louco, porque eu falei assim... Eu tive amigas que perderam, a gente fala de machismo, de abuso, né? Em todos os lugares isso existe. Eu falei, não, eu tive amigas que perderam papéis em novelas, em peças, em séries, por não cederem às investidas de um diretor que se acha no direito de invadir essa mulher, sabe? E muitas mulheres, inclusive, acabam cedendo por medo de não trabalhar nunca mais. Então, eles utilizam desse poder, né? Já é mais outra antiética, é mais uma falta de ética que a gente já encontra aí. Mas em nenhum momento eu falei aonde, eu falei quem, eu falei nada. Eu falei que eu tenho e que isso existe, e que isso existe em todos os lugares, independente de Globo, de Record, da empresa X, Y, Z. Isso existe em todos, sabe? Em todos os existe lugares. empresa, existe em todo lugar, é o que você tá falando. A imprensa falou, sabe? Não, aí o aspas da Samara tive amigas que perderam papéis porque não quiseram dar. Era isso.
Aí, o mais engraçado é que era eu e a Lídia lendo essas merdas, né? Eles falavam, ou seja, implicitamente parece que tá... Mas eu tava lá, viu, gente? Ou seja, eu dei. Eu era o sofá. Olha, eu deitar em mim. Mas... É uma coisa louca, assim. Vira um... Enfim. Mas, Samara, A gente não tem mais assim... esse controle. A internet, por exemplo, Tatá, não tem ética alguma. Não, zero. Não tem. Não Todo tem. mundo é É extremamente disfarçado, cruel. uma máscara, né? É. Então, a gente não precisa jogar a cara, né? É. Você sabe que eu levantei esse tema porque aconteceu uma situação comigo muito escrota há um tempo atrás. Eu tô procurando apartamento para ficar com meu filho, né? Para alugar apartamento, enfim. E eu encontrei um lugar incrível. Tipo, eu sou mãe solo, pós-pandemia, então, tipo, procurar um lugar para estar com meu filho é muito especial, sabe? Assim, não sei se vocês entendem. Entende, Super. você entende, né, Sara? Tipo, é um ninho, né? Procurar um ninho, porque até agora eu tô embaixo das asas dos meus pais, então, tipo, procurar um ninho para esse lugar. E encontrei um apartamento incrível, maravilhoso, pá, não sei o que, não. Coisico, sabe? Eu vi o Pedro voando pelo apartamento, esse nível. Tava fechando esse apartamento quando, de repente, o corretor me falou e a proprietária viu um espacinho aí para vender, eu acho que ela não vai bloquear, tipo, ela simplesmente bloqueou esse momento de alugar, não sei se eu me explico. Aí eu falei, como assim? Não, peraí, vamos tentar negociar. Aí eu levantei um valor e a mulher nunca mais me respondeu. Eu vou perguntar pro meu marido, Marido, eu passei tipo uma semana esperando a resposta do marido da mulher. Beleza. Quando ela chegou e falou, sim, a gente vai vender e desencana. Beleza. Passou quase um mês. Essa moça me manda uma mensagem falando, Gisele, seu santo é forte, a gente não vendeu e eu quero muito passar para você esse apartamento, alugar agora. Se você quiser, a gente assina amanhã. Eu tava amamentando o Pedro Luna, o ninho, eu sabia que ia ser minha casa maravilhosa, você quer? Aí eu cheguei e falei assim, Letícia. Não é Letícia, é a Aline. Não pode falar o nome. Falei sem querer, mentira. Então, Aline, ela é psicanalista. Que antiética. Tô sendo antiética falar o nome dela? Não. Quantas Alines tem? Não, ninguém sabe quem é, amiga. Muitas. Ok, ela é psicanalista, o sobrenome dela é mentira. Aí eu falei, não acredito, muito feliz, eu fiquei muito feliz. Eu consegui fazer o Pedro Luna dormir em 2 minutos, de tanta felicidade, tanta tranquilidade que eu passei para ele, enfim. Mandei, aí ela chegou e falou assim, vamos assinar nós duas diretamente ou chamamos o corretor? Aí eu falei, olha, eu acho que seria mais ético a gente chamar ele, porque eu conheci o apartamento graças, né, a ele, mas então... você tem certeza? Eu falei, sim, você que manda, mas eu acho que seria melhor, ok, chamamos ele. Mandamos ele, não sei o que, Paraná. Aí, gente, eu vou tentar encurtar a situação. Menos de 24 horas, ele já estava dentro, eu já mandei todas as papeladas, a gente já fechou tudo, não sei o que, nanã. Ele fala, Gisele, ela recebeu uma proposta. Não, eu liguei para ela umas 2 vezes. Olha, eu tô com um apartamento aqui quase fechando. Será eu fecho aqui, Aline? Não, fecha, imagina, fica tranquila. Você tem certeza, Aline? Por favor, cara. Não sei o que. Não, tô certeza. Eu falei assim, Aline, e se aparecer alguém querendo comprar, sabe, à vista, não sei o que, dela rindo. Imagina, Gisele, fica tranquila. O apartamento é seu. Enfim. Eu entreguei o apartamento que eu tava quase fechando. Menos de 24 horas, o corretor me ligou e falando que ela recebeu uma proposta para compra à vista do apartamento. Só que ela só recebeu essa proposta porque o corretor mandou para ela essa proposta. Ou seja, eu me ferrei por ter sido ética
E ainda recebeu uma mensagem dela. Olha, sinceramente, eles não foram nada éticos com você. Eu falei, amor, você também não foi ética. Vamos tentar entender. Isso que, tipo, tava namorando o apartamento dela, tipo, 2 meses. É foda, né? Agora eu tô Super. imaginando o quanto ética que eu fui. Você foi super, mas não leva você a lugar nenhum, maluca, né? O que você falou? Eu falei que você foi super ética, mas não te leva a lugar nenhum. Não me levou a lugar nenhum. E isso me corroeu, ainda tá me corroendo, né? Por isso que a gente tá aqui. Você tá vendo que é quase uma terapia. Gente, 316 pessoas, obrigada por me escutarem. O nome da imobiliária é Exclusive. Não, para, não precisa. Por favor, borrem. Foda para caralho! Eles não foram éticos. Não, ainda não contei tudo. Porque antes disso eu comecei a falar: derruba essa proposta, Samuel. Derruba essa proposta. Tentei ligar para o CEO. Eu falei com o gerente, com o dono da imobiliária, dessa Exclusive Genópolis, falando, cara, eu não posso fazer nada. Eu falei, como assim você não pode fazer nada? Vocês só sabem que o apartamento tá aqui, vivo, porque eu chamei vocês, entendeu? Porque eu fui ética e falei, eu poderia estar fechando diretamente. O que vocês estão fazendo? Também vamos ligar um foda-se agora, né, amiga? Não, agora é um foda-se, mas eu queria muito falar sobre isso, porque eu me senti tipo, cara, então quer dizer que a próxima vez a Gisele vai falar, ai, vou fechar diretamente, porque, sabe, tipo o jogo de dominó, sabe? Tipo, puta, eu me ferrei dessa vez, então a próxima vez eu não vou avisar nenhum corretor que, de repente, eu posso perder a vez. Sim, mas sabe o que eu faria, assim, eu sei lá, já que a gente está conversando assim, livre, eu te diria o seguinte, eu acho que você não precisa mudar seu jeito, sabe? Eu acho que assim, se você vai fazer a coisa certa, e isso é o certo, e tá ok, continua assim, porque você não precisa se violentar. Entendeu? Para entrar dentro de um sistema. Eu acho que esse é o ponto. Agora, o que você pode fazer da próxima vez, uma vez que você aprendeu que essa é uma potencial regra do jogo, ok, então nós vamos fechar? Legal, manda um e-mail para a menina. Exige lá um documento de, ok, tá fechado por 48 horas, por 50 horas, por não sei quantas horas, que ela só pode fechar com outra pessoa se não fechar com você. Sei lá, eu acho que a gente tem outras formas. Porque uma coisa importante é que, assim, se a gente vai deixar o nosso comportamento ser guiado pelo comportamento dos outros, isso também é muito difícil. Né? Eu acho que a gente não pode entrar nessa linha. Agora, uma coisa que você falou, Gisele, que eu acho que é muito importante para as pessoas também pensarem, que é o seguinte, mas não fui eu, foi o cara que fez. Sabe quando você está numa empresa que alguém vira e fala, Gisele, me manda um e-mail que eu faço? Né? É isso. Mas quem fez no final? Quem fez no final? Sabe? É a moça que vendeu? No final das contas, o apartamento é dela? Legal. Quem teve a palavra final? Não foi o corretor que trouxe alguém. Não foi a... Então, a essência do comportamento... Às vezes as pessoas elas tendem a jogar para os outros a responsabilidade das ações. Até porque ela quer se sentir honesta, ela quer virar e falar, não, eu sou honesta, né? Ela super jogou a responsabilidade. Mas ela foi muito escrota pela segunda vez. Mas isso acontece direto, sabe? A primeira vez eu cheguei e falei, ai, cara, eu não sei, eu não vivo na bolha dela, sabe? Depois de uma pandemia, apareceu, sabe, uma oportunidade dela vender. Ok, vai em paz. Agora, a segunda vez, quando eu liguei para ela 2 vezes, falando, Aline, olha só, eu tô entregando o meu apartamento, tipo, um apartamento que eu tava quase fechando, sabe? Assim, tipo, tudo bem? Ela, não, Gisele, ela até riu. Eu escuto a risada dela. Imagina alguém à vista, imagina. O apartamento é seu, sabe? Psicanalista. Tipo, porque às vezes você é psicólogo, às vezes a gente coloca não... ali, né? Não, mas não dá, não dá. A gente fala de pessoas, sabe, Gisele? E uma das coisas que eu gosto sempre de falar é assim, a gente tem que tirar da cabeça a ideia de que existem pessoas éticas e não éticas, sabe? Talvez isso choque um pouco, assim, a gente vai falar, caramba, né? Isso choca. Mas todos nós temos comportamentos que são corretos e comportamentos que não são corretos, todos nós temos isso, né? Então, sei lá, por exemplo, eu não fecharia
um negócio com outra pessoa que não você, numa situação como a que você está me dizendo, porque a gente já acordou isso. Existe uma palavra, certo? Ok. Mas sei lá, eu devo fazer um monte de coisa. Devo não, né? Eu falo devo porque a gente tá. Mas assim, eu faço um monte de coisa que não deveria fazer, né? Então, às vezes sei lá, eu tô falando numa empresa. As pessoas falam, mas é que eu sou correto, pode confiar e tal. Talvez, sei lá, você não vai pagar uma propina, você não vai favorecer a corrupção. Ótimo, mas, cara, será que você não pega o seu celular e fica falando enquanto você dirige? Será que você não atravessa fora da faixa de pedestre? Será que você não faz um monte de bobagem que também, se você parar para pensar, fere o acordo coletivo? Sim, então, sim. quando a gente começa a ver que são pessoas, né, tudo começa também a ficar mais claro, né? E talvez, e aí, putz, eu nem conheço a Aline, sei lá, né, nem sei quem é, mas assim, tem esse lance que você falou também, às vezes, sabe, a gente também não sabe o que ela passou nessa pandemia. Tá certo? Não tá certo. Não tá certo. Não, e nada pela justifica. segunda vez, não tá Eu certo. sei. Não tá certo. Pela E primeira assim, vez eu falei, ok. Agora é, segunda vez. E não eu tá tava... certo. Mas existem. Alguma coisa fez com que ela tomasse uma decisão. E aí isso é outra coisa que a gente também tem que pensar quando a gente fala da moralidade, sabe? Porque eu gosto um pouco de tirar é, é, Eu essa ia te áurea, perguntar isso né, da agora. moralidade. Eu ia te Fala, perguntar fala, isso Samara. agora porque eu vi um post seu falando sobre exercitar a moralidade. O que é É, isso? porque a moralidade, ela é como qualquer coisa na vida, né? Por exemplo, sei lá, se eu pegar eu não preciso nem ir tão longe. Eu tenho um casamento no sábado e eu fui tirar o meu terno do armário, né? Ele tá ridículo. Não esquece o terno. Aí eu fui levar hoje na loja pra largar o terno. Eu falei, não, bom, tá aí, pelo menos uma. Mas não dá, esquece o terno, assim, a pandemia. É, Então, assim, o que eu tinha de condicionamento, o que eu tinha de físico, o que eu tinha disso, daquilo antes da pandemia, você perde, porque você ficou parado 2 anos, né? Agora, se eu quiser voltar a minha, sei lá, condicionamento anterior, vai demorar um tempo. Eu vou ter que começar a ir numa academia, vou ter que, sei lá, andar na esteira 10 minutos, depois 20, 30, correr e assim vai. A moralidade é a mesma coisa, né? A gente vai exercitando isso no nosso dia a dia para que a gente tenha cada vez mais consciência de que a gente é autônomo nas nossas escolhas, né? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês de atravessar a rua, né? Quantas vezes, para pensar, assim, a gente está esperando fechar o farol de carro para abrir o de pedestre. E a gente está paradinho ali. E tem uma pessoa parada do nosso lado. E está todo mundo paradinho, bonitinho ali. Legal. Aí vem um apressado lá e atravessa. A pessoa que estava do teu lado vai lá e atravessa junto. Por quê? O que ele precisava era do primeiro, né? Ele não queria ser o primeiro a passar, a descumprir a regra. Mas quando alguém descumpre, ele vai junto. Agora, quando ele para perceber assim, caramba, cara, eu fiz isso porque eu fui na onda de alguém. Eu não fui dono da minha escolha. Eu não fui autônomo na minha escolha, né? Por que eu escolhi seguir aquela pessoa? Então, esse é o processo, Samara, do exercício, né? Sei lá, a gente pode chamar até de uma academia moral. É você parar e falar, caramba, mas por que eu fui só porque ele foi? Né? Se eu estava parado e tal, o que determinou minha escolha? E aí a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, foi por causa disso, 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 e cada um vai tendo as suas... E aqui é uma coisa legal, é que não é pra gente se julgar. Não é pra gente pegar e começar, ai, como eu sou mal, eu atravessei. Mas assim, isso começa a te dar uma musculatura pra falar da próxima vez, caramba, o cara vai atravessar, mas eu não preciso atravessar junto. Né? Eu posso ficar, porque é assim que eu acho que tá certo. Então, conforme a gente vai passando as coisas, eu acho que isso vai exercitando. Fala. Você acha que o Desculpa. nosso instinto, então, não é ético? Essa é uma pergunta legal. Eu acho que depende. A gente vai tendo situações e situações na vida. Existem coisas, como eu estava falando para vocês no começo, que a gente vai aprendendo que são mais antiéticas, que são mais destrutivas ou que são mais aversivas. E existem coisas que a gente não para pensar. Então, vamos pensar assim.
abrir a carteira de alguém e pegar dinheiro. Isso desde pequeno a gente aprende, né? Sei lá, você vai na escola, você pegou um lápis de um amigo, chegou em casa, alguém vai chegar e falar, vai lá e devolve. Né? Então, é algo que a gente desde pequeno vai ouvindo que não deve ser feito. Agora, sabe essa história de que agora em empresa você não pode mais dar presentes e convidar as pessoas para um almoço e tal, essa coisa das regras de compliance, né? Você não pode presentear ninguém e tal. Isso é completamente... Não. Por exemplo, hoje em empresa, agora final de ano, as empresas elas não podem receber nem dar presentes, né? Então você pode às vezes dar um presente, sei lá, uma caneta, uma agenda e tal, mas mandar uma cesta com um vinho bacanão e tal, vai para a área de RH, a pessoa não pode receber, né? Isso é contraintuitivo pra gente, porque até assim, se eu vou, por exemplo, sei lá, você mudou de apartamento, certo? Aí você fala, Tatá, vem... desculpa, não deveria ter falado isso, né? Esquece. A Samara mudou de apartamento. Eu mudei do Rio para São Paulo, pronto. A Samara mudou do Rio para São Paulo, tá? E aí, ela vira e fala assim, Tatá, vem conhecer meu apartamento. Eu vou lá, o que normalmente a gente faz? A gente leva um presente. Putz, legal, aproveita, que seja uma casa show de bola, maravilhosa e tal. Então, a gente aprende que presentear é ok. E, de repente, nas empresas, a gente tem uma regra contraintuitiva. Então, as pessoas normalmente dão um tilt na cabeça. Você fala, mas por que eu não posso dar presente? Então, tem certas coisas que, para nós, é preciso um novo aprendizado, entendeu? A gente tem que rever as coisas que a gente pensa, que a gente vive, dentro de um novo contexto. Né? Então, a gente nasce ético... Cara, quem te responder isso, responder a pergunta de $1 milhão, assim, porque o dólar tá valendo. Não dá para saber. Você vai ter filósofos e psicólogos que vão falar que a gente nasce bom, outros vão falar que a gente nasce ruim. Eu não sei, mas o que eu sei é assim, a sociedade vai moldando a gente e a gente vai aprendendo as regras. Ser necessariamente bom? Se ser ético é necessariamente ser bom? Legal essa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não, porque às vezes fazer a coisa certa desagrada, né? Fazer a coisa certa às vezes desagrada. Desagrada a si né? mesmo, muitas vezes. Desagrada a gente, às vezes desagrada a gente, às vezes desagrada o outro, né? Mas... Eu posso ser uma pessoa muito ética, mas posso ser uma pessoa muito escrota também. Pode, porque você pode ser escroto. Pode, porque assim... Quer ver? Tipo... Sei lá, vamos pensar em alguém que comete o assédio sexual que você estava falando, certo? Essa pessoa, ela de repente, ela tem coisas boas. Ela deve fazer alguma coisa boa na vida. Ou não, sei lá, pela cara da Samara, não. Tá bom, essa não, Samara, outras pessoas que fazem isso. Não essa que você pensou. Desculpa. Não, tá ótimo, mas assim, não é essa que você pensou, tá? Outra pessoa. Então, assim, essa outra pessoa que faz isso, às vezes ela é muito escrota nisso. Mas ela faz outras coisas que são ok, que são boas e tal. Então, a gente não consegue, esse é um ponto importante, a gente não consegue colocar as pessoas todas com uma máscara de boa, uma coisa excelente. Isso atrapalha muito, sabe por quê? Porque as pessoas, elas não querem se ver como desonestas, como alguém que não presta, alguém que faz maldade, ou seja como for. Então, se a gente começa se a gente não desmistifica isso, se a gente não quebra essa ideia, qual que é a minha visão sobre mim mesmo? Eu sou perfeito, eu sou bacanão, eu sou correto. E aí, quando eu faço coisa errada, eu acabo sempre tentando justificar para mim mesmo que o que eu estou fazendo tem um motivo. Claro, total. Né? Só que não tem motivo, porque tá errado. E aí entra a academia moral que eu estava te falando. Se eu não entendo que eu faço coisa errada, eu não consigo parar e pensar e falar, caramba, eu preciso melhorar isso, porque não foi legal. Né? Então, é um exercício contínuo. Faz sentido o que eu tô falando? Cara, faz super sentido. Mas também... Fala, sabe? Esse mais, vamos... Qual o mais? Fala, Gi. Perdi. Eu ia no Confúcio, mas eu... É total... E aí a gente já parte de todos os grandes erros, né, da sociedade, que é ser machista, ser homofóbico, ser racista, ser... Então, assim, é um exercício diário. Por isso você falou, as pessoas nascem éticas. Eu acho que não.
Pera, só um parênteses. Ô, Karen, menos, bem menos, tá, querida? Pronto, podemos voltar. Nossa, mas você pode tirar também. Mas ela tá engajando eu não a vi. live. Deixa ela engajar a live. Vai, fala. Não, então assim... Você acha que as pessoas não nascem... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi isso que o Tatá falou. A gente vai aprendendo que abrir a carteira de alguém e pegar o dinheiro é errado. Passar numa loja e pegar algo sem pagar é errado. Sabe? Passar por cima de alguém para conseguir alguma coisa é errado. E é isso. E acho que também não existe essa dicotomia entre bem e mal. Que já vem de política, fala de esquerda e direita. Que já vem de céu e inferno. De tudo isso, né? Tô falando merda? Não, nada. E sabe que esse negócio, assim, por exemplo, quando a gente fala de política, esquerda, direita, isso, aquilo, cara, na verdade, é tudo uma tentativa, minha visão, tá? De perpetuar uma opressão. De qualquer lado. Né? Então, o próprio Paulo Freire fala isso, né? O processo de educação, ele não deve ter um lado de esquerda ou de direita que oprime o outro. Tem que ser algo que, de alguma forma, né, vai gerar um processo reflexivo e uma transformação. A gente tem que ter uma transformação social. Né? A gente não tem que ter uma visão de porque a esquerda é boa ou a esquerda é má, a direita é boa, a direita é má, e um fica oprimindo o outro, um fica... Até porque quando a gente para ver, na história mesmo, seja a direita ou seja a esquerda, quando assumiram um poder totalitário, mataram muita gente. Né? Então, assim... Mais direita, né? Os dois, se você pensar Romênia, Hungria... União Soviética, China, nos seus períodos de regime totalitário, foram altamente destrutivos. A direita, igualmente, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja na Alemanha nazista. Né? Então, assim, o totalitarismo é o problema. Eu gosto muito... Eu não sou um profundo conhecedor de política, tá? Assim, eu conheço alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão humanista. Né? A gente tem que pensar no ser humano, em como construir uma relação melhor, uma sociedade melhor para as pessoas. Eu não gosto dessa palavra humanista. Não, mas humanista que eu usei qualquer coisa, assim, só para dar um nome. Feminista, não, esse é humanista. Ai, que saco, gente. Eu nunca tinha escutado isso. Tipo... Não, quando eu falo de humanista, significa assim, a gente tem que focar nas pessoas, né? E aí, a partir das pessoas, a gente vai ter que discutir com um pensamento crítico uma possibilidade de transformação. Né? Gerando autonomia. Fala. A Lana levantou um ponto que eu estava super pensando. Como passar isso para as crianças? Como educar uma criança a ser moralmente aceitável dentro da sociedade? Você sabe que eu cresci com a minha mãe sempre falando, né? Não faça para os outros aquilo que você não quisesse que fizesse para você, né? Uhum. Eu falo essa frase para as minhas. Isso bate eu também. De mim até hoje, até meus 25 anos que eu vivo hoje, bate dentro de mim, mas sim, que vem. Eu sempre escuto a voz da minha mãe aqui. Mas esse é um ponto. Veio com R$50 da escola. Eu falei, que porra de R$50 é esse, cara? Pelo amor de Deus! R$50 é esse, maninha? E aí? Aí ela falou, não, a Sofia me deu. Eu falei, Sofia te deu R$50 e você aceitou? Sabe? Eu falei, não, peraí. O que você fez? Falei com a mãe. Falei, filha, você tá muito antiética, pelo amor de Deus. Você tá numa grande de uma filha da mãezinha. Filha do pai também. Mas do pai do que a mãe nesse momento? Não, tô brincando. Mas eu falei, então assim, acho que mesmo a partir desse momento já é um lugar de ética que eu tô ensinando pra minha filha, não? Eu falo, olha, R$50 é um valor muito alto, não é, por mais que você esteja vendendo um desenho, sabe? Elas estão brincando de lojinhas de desenho. A mãe da Sofia sabe que ela te deu esse dinheiro? Isso veio, isso já é um princípio ético que eu tô passando pra ela, não? Sim, lógico. Né? E tem algumas coisas que a gente tem que fazer, sabe, Samara? Eu acho que ensinar o respeito, sabe?
para criança. E isso entre irmãos, assim. Eu tenho 3 filhos. Cara, aqui é a loucura, assim. É verso, né? Tipo guerra. É uma guerra Chamar o tempo live todo. de última hora é tipo, meu Deus! Não, começo de pandemia aqui, assim, trabalho, estudo, qualquer coisa, eu tinha que fazer um aviso antes. Falou, ó, pode acontecer qualquer coisa, né? É que agora as pessoas se acostumaram, mas assim. E entre eles mesmo, a gente tem que ir ensinando, por exemplo, mas isso Jogar é muito lixo chato. na rua é Não, isso, desde pequeno, meus filhos. né? Não pode. E assim, você vai ensinando. Então, assim, um filho gosta de um desenho, o outro acha esse desenho bobo, chato, sei lá, de bebê, ou seja lá o que for. Cara, você tem que falar pra eles, ó, tudo bem, mas ele gosta, e a gente tem que respeitar o gosto dele, né? Não é assim que funciona, amigão. Né? Então, desde pequeno a gente dando exemplo e a gente reforçando o comportamento que deve ser feito. E aí eu volto na questão que eu falei de humanismo, não é termo chavão, mas assim, a gente vai reforçando assim, mais importante são as pessoas. O mais importante são as pessoas. Né? É o respeito, é a liberdade, é a vida das pessoas. E aí não só pessoas, mas eu gosto de falar assim, o processo da integridade mesmo, ele só vai acontecer quando a gente respeita pessoas e respeita a natureza, porque está tudo interligado. É o coletivo. Então, eu acho assim, chamar para conversar, sabe? Questionar. Por que foi assim? Por que você fez isso? Né? Tá bom, o que aconteceu antes? Mas ele me bateu. Tá bom, mas o que aconteceu antes dele te bater? Essa é uma pergunta que eu aprendi com a minha esposa, assim, que ela é professora. E aí ela sempre pergunta, tá bom, mas o que aconteceu antes? Aí você começa a ver que a coisa não é bem como te contam. E aí você vai mostrando, não tinha outra forma de resolver esse problema? Né? A gente não poderia ter feito diferente. Então, promover essa reflexão constante, lógico que a gente não precisa ser chatão, assim, né? Mas promover essa reflexão constante, eu acho que faz toda a diferença. Sim. Olha, né? Faz toda a diferença. Tanto a Josi quanto a Mai levantaram um ponto que, para mim, é muito isso. É o nosso exemplo, né? O exemplo que a gente dá para essas crianças. Sim. Exato. Nós somos esse exemplo, total. Exato. É o que a gente fala até o tempo inteiro. Eu falo isso sobre maternidade. Como que eu vou falar? Não grita! Se eu tô berrando com ela. Não é isso. Palavrão, porra! É isso. É isso. É isso. Eu já perguntei, inclusive, a Lara, muito tempo atrás, ela brincando com a bonequinha, né? E ela dando esporro na boneca, falando que não sei o quê. Eu falei, filha, não. Era uma boneca brincando com a outra e uma boneca brigando com a outra. Eu falei, nossa, mas por que a boneca tá falando assim com a amiga? Não é amiga, é irmã. Eu falei, nossa, mas por que a irmã tá falando assim? Porque elas brigam o tempo inteiro. A irmã, às vezes, é estúpida com ela. E ela repete isso no brinquedo, entendeu? E agora, sabe uma coisa, Samara, que eu acho legal também? A gente ter clareza e, de repente, passar isso para as crianças. Eu, às vezes, falo para os meus filhos, eles falam que eu sou chato. Às vezes eles falam, mas você é muito chato. E, às vezes, eu falo, sou chato mesmo. Eu não vou tirar a legitimidade do que ele está sentindo, porque eu tô sendo chato mesmo. Agora eu explico pra ele por que eu tô sendo chato. E eu falo, às vezes eu vou ser chato. E às vezes você vai ficar com raiva de mim, às vezes você vai ficar bravo comigo e tá tudo bem. Mas você vai ter que entender o porquê que eu fiz isso. Por que eu tô te falando você não vai fazer? Por que eu tô te falando você não vai em tal lugar? E aí eu explico pra ele. Né? Mas também é importante ele saber que às vezes ter limite é chato. Né? E é chato mesmo. Ninguém porque a vida é chata, né? A vida às vezes é chata. Eu quero isso e alguém vai falar, você não vai. Não dá. Mas você sabe de uma coisa, Cacau? Outro dia, a minha de 12 anos, ela me pediu que eu colocasse regras. Sabe? Eu falei, porque eu pedia para ela ir dormir, desligar o telefone, parar de pegar o telefone tal hora. Tal hora, não. Só que eu meio, às vezes, era muito permissiva, ficava, né, deixava, tava ali fazendo minhas coisas, passava da hora. Eu falava, filha, são 10h30, tá no telefone ainda. Não sei o que. Ela, mamãe, então põe a regra. Parar a tal hora, tá na cama a tal hora. Ela pediu pra mim. Ótimo. Ótimo, né? Só que agora passaram-se, sei lá, um mês. Acabou. Mamãe, você esqueceu! Falei, Alice,
são 9h30. Ah, mas você me pediu regra, cara. Por favor. Ela mas é que hoje... Não tem hoje. Regra é regra. Regra é regra. Ponto. Total. Mas eles pedem limite, sabe? Eles pedem. Pedem, lógico que pedem. Pedem. Eles começam a fazer a birra, também é sobre isso, né? Tá também. Total. Da onde que veio essa ideia, essa vontade de levantar uma página falando Edicalizando, né? Achei esse nome incrível. Então, ó, na verdade, eu trabalhava como diretor numa consultoria internacional lá, e trabalhava como diretor na área de ética e desenvolvimento e treinamento. Aí, chegou um momento que eu falei, cara, não é mais o que eu quero. Assim, não é mais o que eu quero porque a rotina era maluca, assim, era aquela coisa de sair 7 horas da manhã de casa e chegar às 11 da noite. Não é mais o que eu quero porque eu achei que estava faltando um pouco dos meus valores, do meu princípio, do meu propósito no trabalho. Né? Porque quando você está numa empresa maior, o objetivo, no final das contas, é o número que você traz. Exato. E eu falei, cara, não é mais para mim. Sei lá, não tô afim disso. Eu quero construir algo que eu consiga, sim, obviamente. Você tem que viver, mas que faça diferença. Né? Alguma coisa que possa trazer algo de diferente. E aí eu saí. Isso foi um pouco antes da pandemia. Aí eu saí. Já saí com trabalho, com clientes e tal, fui trabalhando, e de repente eu falei, mas não é só isso, né? Porque eu acho que o meu objetivo não é só corporativo, e eu queria trazer alguma coisa para uma discussão social. E eu falei, como é que eu posso fazer isso? Aí eu gostava muito de postar no LinkedIn, na época, quadrinhos dos mais diversos e fazendo um paralelo entre a história em quadrinho e a ética, a integridade, moralidade, compliance e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a desenhar os meus quadrinhos. Aí eu peguei meus filhos, né? Eu fiz os bonequinhos deles dentro do que eu tenho de habilidade artística, né? Que é quase zero, mas eu aprendi a mexer no PowerPoint e fazer com o PowerPoint mesmo os bonequinhos. Os primeiros desenhos que tá no Edicalizando, foi você que Fui eu que fiz. Ai, que máximo, você parou de fazer, né? Parei por um tempo, eu preciso voltar. Mudei a arte. Você vê que eu te estudei, né? Pra te chamar de neta, tal. Não é? Mas eram meus filhos ali, né? Tipo, eu fui pegando as características deles. Então, assim, com o cabelinho assim, loiro, mais cheinho, ele é um cara decidido na vida, assim, sabe? Ele é um cara que questiona e fala e tal. E aí eu fiz um bonequinho com essa característica. O outro com um cabelinho ali, que você vai reparar que ele tem a roupa branca e preta, né? Que o meu filho mais velho, ele é maluco pelo Corinthians. Então eu fiz ele desse jeito. Ele é um cara mais introspectivo e mais reflexivo e tal. Apesar que introspectivo não tanto, mas ele é mais reflexivo. E tem a minha filha. E aí eu fui desenhando eles e fui criando as histórias. E a partir disso veio o Edicalizando, né? E aí eu comecei a gravar um podcast, então eu tenho lá 8 episódios de dilemas éticos, e começou a dar resultado. Então, assim, as pessoas começaram a interagir, elas começaram a participar, e eu falei, cara, isso é muito legal. Porque aí entra nessa questão que eu estava falando para vocês da reflexão, né? Eu não quero ser um cara moralista, porque eu acho que não faz sentido ser moralista. Além de ser chato, é hipócrita, né? Chato demais. É hipócrita e chato. Mas, cara, se a gente puder pegar as coisas que a gente vê no dia a dia e trazer em formato de reflexão, talvez faça sentido, né? E foi assim que eu comecei com o Edicalizando, aí veio a pandemia, eu fui trabalhando com ele e Edicalizando acabou depois assumindo tudo, né? Tanto a parte de consultoria quanto a parte social. E agora eu quero começar a fazer um trabalho mais para a arte também, né? Então, eu já vinha, né, nesse universo de arte, né, a partir do estudo dos quadrinhos e podcasts e tudo mais, mas eu estou fazendo um mestrado em artes da cena agora. E aí eu quero começar a trazer isso para um universo social na construção, por exemplo, ou de um teatro mais próximo do Boal, né, com o teatro do oprimido, essa questão da reflexão e do potencial de ensaio para uma transformação,
ou a partir de uma peça participativa, de uma construção, uma construção coletiva. Então, eu estou escrevendo sobre isso no mestrado e estou pesquisando com um pessoal muito legal para tentar trazer isso a partir do Eticalizando, né? Porque eu acho que a gente precisa engajar as pessoas e promover essa transformação, né? Fazer esse barulho social e tirar as pessoas de uma sei lá, de uma cegueira, né? Então, sei lá, a Samara estava falando da questão do machismo, do racismo. Cara, tanta coisa que vem acontecendo nesse universo e são altamente prejudiciais a esse acordo coletivo. Né? Então você fala da meritocracia. Que meritocracia, cara? Né? Que meritocracia existe? E aí, eu acho que acaba sendo até mais cruel quando você pega um caso, e aí entra um pouco do que a Samara estava falando no começo, né, do poder da imprensa, né? Mas você pega um caso de um cara que deu certo. Aí você fala, tá vendo? Isso vira reforço para o cara que não quer fazer nada, né? Não quer botar a mão na massa, não quer abrir mão dos privilégios, e fala assim, tá vendo? Quem quer consegue, ó lá. O fulano lá conseguiu. Né? E por outro lado, você pega milhões de pessoas que não conseguem e elas vão falar o quê? Tá vendo? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho mérito. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer esse barulho, começar a tirar a sociedade dessa cegueira, né? Não, e a maioria das vezes quem consegue é um homem branco, né? E às vezes nem mas se você vai ver, é um caso, sabe? E eu acho que isso é até mais cruel. Então você pega assim, o filho de uma faxineira que morava na favela e catava lixo. Puta, que demais, que ótimo. Mas isso não é real. Esse cara conseguiu. E é louvável. Mas é um caso isolado. Mas quando isso aparece, o que vai ser dito? Tá vendo? É a meritocracia. Ele estudou, ele quis. E quantos caras estão estudando e não vão chegar lá? E aí a culpa é de quem? Então a gente precisa fazer esse barulho, né? Essa movimentação. Então, eu estava tentando entrar aqui no... Eu não sei se você consegue, você tá com o seu WhatsApp aberto, sabe? Que tem precisa. Que tem um post que ele levantou no Eticalizando falando 5 dicas para você exercitar a sua moralidade. Eu achei muito interessante esse post. Foi esse que eu li. Tá, foi por isso que eu perguntei do exercício da moralidade para ele. Eu acabei de ler esse post. Tá aqui, ó. Aí ele fala... Esse processo é contínuo. Pense nele todos os dias, mesmo que só por 1 minuto. Isso é maravilhoso. Aceite. Você não é tão correto ou honesto quanto pensa. Eu achei isso ser genial. Maravilhoso. Eu imagino você falando, gente. Ninguém é. Eu sou, né? Tipo, ele não me conhece ainda. Ética. Eu sou super ética, não. Eu devo ter né? Muitas coisas na minha vida completamente antiéticas, né? Que talvez eu nem soubesse que eram, pode ser. E talvez a gente fez hoje, Samara. Assim, hoje. A gente faz. Hoje não, mentira. Hoje você não. Eu devo ter feito. Mas a gente faz. É isso. Quando pisar na bola, não invente desculpas. Assuma e tente mapear com atenção o porquê de ter feito a escolha errada. Isso é ótimo. Isso é ótimo. O porquê de ter feito a escolha errada. Será que é bom ficar pensando no porquê que mentira é bom? É bom. A gente vai exercitando, né? Errar é humano, a gente vai errar. O bom é aprender com erro. Se prepare, foque em fazer a coisa certa na próxima vez. Ok, gratiluz. Às vezes fazer a coisa certa é difícil, mas a escolha é sempre sua. Vem daqui. Escolhas, né? É sempre sua. Escolhas. Aquela assim, faz sentido? Curta, comente, salve. Mentira, brincadeira. Esse é o faz sentido. Faz sentido. Vai fazer? Não sei. Talvez não. Mas sabe que essa história do vai fazer, talvez não, é legal porque assim, você já atingiu o objetivo. Porque assim, você não vai fazer? Não, tá bom, a escolha é sua. Acabou. Eu acho que isso que a gente precisa fazer. No final das contas é isso. Você fala. Isso é uma coisa que eu passo muito para as minhas filhas assim, sabe? Em relação às escolhas. E as responsabilidades que são, né, bem a elas. Cara, você vai escolher alguma coisa.
Por exemplo, estou te dizendo que talvez esse não seja o melhor caminho a seguir. É uma escolha sua, terá consequências. Sei lá, você perder... eu não tá vendo nenhum exemplo agora muito claro na minha cabeça, mas, ó, uma consequência é você ir com esse tênis e machucar o pé. O seu pé vai ficar com bolha. Você quer ir com ele mesmo assim? Eu sempre tô dando uma coisa que vem muito pra mim é sobre alisar o cabelo das minhas filhas. Eu falo, cara, eu não sou uma ditadora, assim, mas eu preciso que elas entendam. Ó, alisar o cabelo de vocês significa passar uma coisa química. Talvez vocês não vejam mais os cachos de vocês no cabelo. Talvez vocês não reconheçam nunca mais como pode ser a textura do seu cabelo. Vai ter que, de repente, raspar um dia ou deixar crescer durante um processo de transição. Você quer raspar alisar o cabelo? Então, assim, vai ter consequências. Tá preparada para lidar com as consequências? É um caminho que eu meio que adoto sempre com elas, sabe? Mas quando vai para o próximo, qual seria a consequência? Bom, depende muito da situação, né? Porque você está levantando, tipo, situações que elas estão fazendo consigo mesmas, né? Não com o próximo. Não com o próximo, consigo mesmas. Isso é verdade. Com o próximo, tipo, você vai ver a pessoa se fudendo, você vai se sentir culpada? Isso é legal? Tipo, não sei. Não, exatamente. Isso vem assim, quando tá com duas amiguinhas e ela ignora uma. Pô, ó, a Lara vai ficar chateada porque você tá com a fulana, com a Maria, mais do que com a Luísa. Tadinha, é isso que você quer? Sabe? Também não sei. Ai, gente, não sabe de nada. Eu não quero nem Mas sabe um negócio legal? Desculpa, Gisele. Fala, desculpa. Não, fala. Não, que eu tava pensando assim, um negócio legal, né? Tem duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de uma questão que você vai fazer essa análise para a própria pessoa, então no caso para as suas filhas, também é legal falar assim, mas para que você quer fazer isso? Né? O que está te levando a ver isso como sendo algo importante? Né? Porque às vezes isso é um reflexo de outra coisa que a gente também tem que trabalhar, né? Mas agora, isso foi trabalhado, amor. Foi tudo que eu fiz. É isso, tem que fazer esse questionamento, sabe? E outra coisa, quando a gente vai falar de outra pessoa, é que eu acho que a gente tem que começar a entender o que de fato é empatia, né? Porque normalmente você vai perguntar para alguém assim, o que é empatia? Se a gente fosse perguntar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que é empatia? Vai chover ali, se colocar no lugar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro é algo impossível. É impossível. Porque, cara, eu não tenho a sua vida. Eu nunca passei pelo que você passou exatamente. Eu sou homem, você é mulher. Eu sou branco, às vezes a pessoa é preta, eu sou hétero, às vezes. Não dá, eu moro numa casa, às vezes você tem um morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua. Não dá pra gente se colocar naquele lugar. Agora, o que eu consigo é me conectar com ele a partir da emoção. Então, por exemplo, essa pessoa está sentindo o quê? Desespero, desamparo, solidão, tristeza, medo. Cara, eu posso morar no lugar mais nababesco do mundo. Eu já tive solidão, eu já tive medo, eu já tive desamparo. Então, quando eu conecto a minha emoção, que pode ser a coisa mais absurda do mundo, às vezes a pessoa se sentiu sozinha porque foi numa festa maravilhosa e ninguém cumprimentou ela, sei lá, pode ser a coisa mais que para nós não faça sentido, mas naquele momento ela sentiu que é solidão. Ok, então assim, é essa solidão que ela vai conectar no outro. Sabe? E aí eu entendo, a partir da minha vivência, o que é solidão. Porque senão a gente não consegue se colocar de fato no lugar do outro. Então, quando a gente vai falar também das consequências da nossa ação para outras pessoas, eu acho que isso é importante. Tá bom, me fala, fulano, fulana, filho, filha, qual foi uma situação onde você se sentiu excluída? Como é que você se sentiu? Sim, o que passou no teu coração ali? Ah, assim, eu me senti assim. Então, quando você faz isso, a pessoa está se sentindo excluída. O que você sentiu, ela está sentindo. O que a gente pode fazer de diferente para mudar isso? Sim, né? Sim. E aí, a partir dessa reflexão, a pessoa vai falar, caramba, eu entendi. Né? Porque senão, às vezes, as coisas ficam muito distantes. Né? Isso é empatia, na verdade. Né? Porque senão fica muito distante. Né? Como eu não sinto o que ela tá, como eu não vivo o que ela está vivendo, tá bom.
Ok, tá, ela tá triste. Tá bom, tá triste, vai passar. Agora, não, será que é assim? Né? Quando você fica triste, o que que aconteceu que te deixou triste? Né? Eu acho que essa é uma boa linha. Boa, boa, total. Eu queria também só lembrar que dizer que a Carol não tá aqui com a gente hoje, porque a Carol tá em São Paulo aqui comigo, ela mora no Rio. Tô só explicando para quem acompanhava a Segunda das Exaustas, que somos nós três. E a Carolzinha pegou um ônibus às meia-noite ontem, viajou a noite inteira, dormiu mal pra caramba, chegou no Rio de Janeiro 6h30 da manhã, 7 horas, pegou um puta trânsito, demanda o dia inteiro com 2 filhos, sozinha, crianças. Então ela tava realmente tão exausta hoje que ela não conseguiu nem entrar. Então me perguntaram aqui no início da live, eu tô explicando. Eu acho que é isso, né, gente? Super. Ai, Tatá, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que é isso? Foi Que ótimo. é isso, eu que Quem agradeço. não segue, o Tatal tem o Eticalizando, não é isso? É isso mesmo. Sigam, No Instagram. tem conteúdo muito interessante, muito bacana. Obrigada também por estar com a gente aqui hoje. Que é isso, eu que agradeço. Foi ótimo, foi muito bom. Tá, Um bom papo. Obrigada, querido. Obrigada, gente, viu? amiga, Obrigada beijo. mesmo. Um beijo, gente. Boa noite. Segunda-feira estamos de volta. Exatamente. Beijo, Tatá. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.